você. Queria te fazer uma pergunta no vídeo de hoje para você refletir. Você toparia fazer um cruzeiro no próximo ano novo? Tenho certeza que não. Esse é um dos momentos mais difíceis para o setor de turismo no mundo como um todo. Eu reflito o seguinte, o capitalismo ele não foi configurado para receber um reset, ou seja, para ele parar e voltar a funcionar. Ele não se adapta a essa realidade. E se a gente navega para o setor de turismo, é exatamente isso que está acontecendo. Uma empresa estava navegando numa boa, aí de repente ela sofre uma interrupção brusca nas suas operações. A primeira pergunta, como ela vai lidar com essa nova realidade? Como ela vai fazer para manter os seus fornecedores vivos, para manter a sua operação minimamente aberta para uma eventual retomada em uma data futura? Aqui na B3 nós temos a CVC como uma companhia do setor listada. E pelo que eu estou olhando aqui nos fundamentos dela, estamos aqui no Trade Map, a gente pode verificar que a receita dela até que ia bem, houve certamente uma queda na margem bruta, eu acredito que houveram descontos aí ao longo do processo, mas ela estava caminhando. Olhando o comportamento do EBITDA, mesma coisa. Nós verificamos nos últimos 2 trimestres, quando a gente acumula no anualizado, uma queda do EBITDA comparado à fase anterior, mas nada muito preocupante ainda. A gente sabe que a empresa passou por problemas, teve mudança de administração, teve a questão da Avianca que machucou ela bastante, mas ela estava lutando para sobreviver. Inclusive, ao longo do percurso, vários analistas entenderam que ela poderia ter um turnaround rápido. Mas agora todo o baralho mudou. Por quê? Porque ela não está conseguindo vender em função da pandemia. E como nós, investidores, temos que lidar com essa situação? Primeiro aspecto, nós podemos verificar que a empresa ela já estava apresentando tanto uma queda na margem bruta, quanto na margem operacional, quanto na margem líquida. E também os lucros, tanto o resultado, o EBITDA, que é a medida que nós usamos para resultado operacional, quanto o próprio lucro líquido, já estava recuando. Mas nada tão preocupante quanto a situação atual. Comparando o passado com o presente e olhando para o futuro, uma coisa que aconteceu, mudou o perfil de risco da empresa. Então, se você pensa em alocar algum capital nela, você tem que ir lá e colocar uma tarjinha preta, porque você está lidando com um cenário extremamente adverso. Uma coisa é acabar a quarentena, outra coisa é o mercado internacional se abrir para o turismo. Quanto tempo vai levar isso? Isso é uma incógnita bastante relevante na nossa avaliação aqui. Se a gente olha o comportamento das cotações, ela saiu em 2019 de um valor de 52 e caiu para próximo de R$13. Natural, ela vinha sofrendo problemas, era uma empresa que anteriormente era muito avaliada, então o mercado ajustou esse sobrepreço e depois ajustou para as expectativas com essa nova variável. A pergunta é, será que esse novo preço ajusta todos os riscos percebidos para a empresa? A minha sugestão, quando nós fazemos esse tipo de avaliação, eu digo que é um salto de fé. Na prática, ninguém sabe. Mas a maioria dos investimentos tem um componente muito forte. O empreendedor, quando vai abrir uma loja, ele está dando um salto de fé. Ele pode ter feito um estudo de viabilidade, olhou a concorrência, pode ter gastado muito tempo, mas no final das contas ele só vai vender na hora que o cliente efetivamente entrar na loja. E essa é a lógica que você tem que usar para olhar para frente com relação à CVC. Entender o seguinte, tá bom, quanto tempo eu acredito que a empresa vai demorar para retomar um nível de operações mínimas. E aí, nesse caso aqui, a gente pode olhar o seguinte, ó, existe um demonstrativo financeiro chamado demonstrativo de fluxo de caixa. Lembrando que quando a gente compara o DRE com o DFC, em contabilidade, o DRE é por regime de competência, a empresa ela reconhece a venda realizada, enquanto o DFC ele registra a entrada de caixa,
ou seja, a mutação do caixa. A pergunta é: como estava a geração operacional de caixa da companhia? Então, se a gente olhar aqui, no terceiro tri do 19, a empresa ela teve uma entrada de caixa operacional de 127 milhões, mas um consumo de caixa de 121 milhões. Antes da pandemia. A pergunta que não se cala: será que a empresa tem caixa para segurar esse longo período de vacas magras? Vamos olhar a atual posição de caixa da companhia. Então, estou aqui, coloquei o caixa, a empresa tem 411 milhões de caixa, com base nas informações aqui do Trademap. E ela, no último trimestre disponível, que nós estamos vendo aqui, que é o terceiro tri do 19, ela conseguiu consumir 121 milhões. A posição de caixa, com base nessa foto, já não está tão confortável assim. Então, antes de você tomar qualquer tipo de decisão de querer fazer algum investimento de alto risco, avaliar se a empresa ela tem caixa para poder fazer frente a esse período de vacas magras. Então, qual que é a lógica do vídeo de hoje? Entender o perfil de risco da empresa, saber que ele pode mudar ao longo do percurso em funções de variáveis internas, mas também por conta de variáveis externas, e quando o cenário piora e agora nós temos uma questão completamente fora da curva, examinar a capacidade da empresa de sobreviver durante esse percurso. Por isso que eu sempre digo, o melhor risco é aquele que você toma consciente, é aquele que você tenha uma visão clara dos fundamentos. Claro que esse vídeo não é uma análise completa, é apenas um componente que eu pincelei para falar um pouquinho dessa empresa tão emblemática desses momentos que estamos passando. Mas vale a reflexão. Será que vale a pena eu assumir tanto risco em um momento de grande incerteza? Essa aí eu vou deixar para você, tá bom? Mais um vídeo, nós vencemos aqui o nosso desafio de apresentar a análise fundamentalista nessa plataforma que eu considero fantástica, que é o Trademap. Espero que você esteja me acompanhando. Não deixe de dar o seu like, coloque a sua opinião aqui embaixo, eu também vou fazer as minhas considerações para você. E vamos seguir firme nessa missão. Já está inscrito ou inscrita no canal? Se não está, é essa hora, mas tem que ligar o sininho, senão não adianta muita coisa também, tá bom? É isso aí. Aquele abraço do Prof. Giacomo.